Bem, galera, já fomos no banheiro, já bebemos uma aguinha, estamos de volta, ok? Próximo slide, então. Lembrando que a gente está falando sobre metabolismo, certo? Processo de cobrança, questões milhares, né? A gente pode citar várias em relação a qualquer concurso que você for fazer, inclusive o Enem. As teorias de surgimento do metabolismo, né, se baseia onde? Se baseia em cima da ideia da evolução química. Então, teoricamente, devido à atmosfera primitiva, né, supõe-se que na atmosfera primitiva existia metano, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor devido à temperatura alta da Terra em formação. Não havia camada de ozônio, então a energia radioativa era despejada na superfície da Terra de maneira in natura. Resultado, com o resfriamento da Terra, a água começou a cair, então, na forma de grandes tempestades, e os elementos que haviam na atmosfera, como metano, amônio e hidrogênio, se associaram, mediante a calor e tal, em poças ou na superfície, de acordo com a teoria, né? Oparin e Haldane achavam que, na verdade, era na água, formando, então, o que eles chamavam de sopa primordial. Já Sidney Fox, que veio posteriormente, achava que, na verdade, as moléculas orgânicas foram formadas em superfície aquecida. Miller conseguiu provar em experimento, provar não, mas sugerir que a viabilidade da existência, né, do surgimento da vida mediante a teoria da evolução química, pela formação da sopa primordial seria viável. Ele fez uma experimentação em laboratório, clássica, né, aquela onde a água fervia. Em determinado setor havia descarga elétrica e adição dos gases presentes na atmosfera. Posteriormente, a água era resfriada e o produto daquele experimento era coletado, né, numa estrutura em forma de U. E Miller, posteriormente analisando, via que sim, havia matéria orgânica sendo produzida através da união daqueles gases, ou seja, proveniente de matéria inorgânica. Sidney Fox fez a mesma coisa, só que agora não nesse sistema fechado, e sim jogando esses elementos em superfície metálica e aquecida, né? Porque ele achava que, na verdade, a matéria orgânica foi originada em superfície seca e não em água, enfim. Os dois conseguiram, dentro da teoria da evolução química, provar suas ideias, né? Ou melhor, provar as ideias dos seus mentores, que na verdade Oparin e Haldane foram os primeiros a sugerir isso. Bem, então, a teoria do surgimento do metabolismo, né, heterotrófico sugere que esses caras, esses elementos orgânicos foram se tornando cada vez mais complexos, enfim, a partir do momento que eles conseguiram se unir, formar o que eu chamo de protótipo celular, que são chamados de coacervato ou coacervato, tanto faz. E esses elementos ingeriam partículas orgânicas que estavam sendo produzidas de forma espontânea, devido à condição da atmosfera primitiva, né? Então havia formação de matéria orgânica e, consequentemente, os coacervatos iriam ingerindo aquele elemento de forma tranquila, sem precisar correr atrás do alimento e tal, porque o alimento estava ali acessível. Só que a Terra começou a resfriar mais, e a condição da produção da matéria orgânica de forma espontânea caiu. Esses caras que até então eram fermentadores, já que a justificativa é que não havia oxigênio atmosférico suficiente para justificar a presença de seres fotossintetizantes, lembrando que através da produção da glicose, pelo metabolismo, que a gente vai discutir sobre isso daqui, vamos falar sobre fotossíntese nessa aula, os elementos, os seres fotossintetizantes acabam liberando o oxigênio na atmosfera. Então, se havia ser fotossintetizante na atmosfera primitiva, obrigatoriamente deveria existir uma quantidade de oxigênio significativa, e não havia. Então, essa teoria determina que os primeiros seres eram fermentadores, ok? E não eram autótrofos, como anteriormente se pensava. Na verdade, eles eram seres heterótrofos e fermentadores pela ausência do oxigênio, tendo em vista que a fermentação é um processo de quebra da glicose sem a utilização do oxigênio como sendo o carreador final de hidrogênio. Bom, posteriormente, devido a essa pressão que começou a ocorrer pela falta da produção de matéria orgânica de forma espontânea, então a galera começou a ingerir um ao outro, né, já que o que tinha de matéria orgânica eram aqueles elementos aí, os protótipos celulares, que eu chamo assim, tá, galera? Isso não é um nome técnico, não. O nome técnico é coacervato ou coacervato, mas eu gosto de falar com os meus alunos que na verdade não eram células, mas eram protótipos celulares, beleza? Bem,
começou a surgir uma pressão e um grupo de seres falou assim: maluco, eu não quero comer ninguém não, pô, eu quero poder ter autonomia na produção da minha energia. E começaram a produzir um componente químico de coloração verde, que hoje é chamada de clorofila. Essa galera então começou a ganhar capacidade de produzir glicose, logo independiam da ingestão de outro elemento para poder ter o seu combustível, eles mesmos produziam a glicose. Com isso surgiram os primeiros seres fotossintetizantes. E mediante ao surgimento dos seres fotossintetizantes com essa característica, ocorreu a liberação de gás oxigênio na atmosfera. E começou a ocorrer mais seres fotossintetizantes e mais gás oxigênio na atmosfera. O gás oxigênio é nocivo pra caraca, é um gás que oxida matéria, por exemplo, metal, então ele oxida. E a oxidação é um processo que geralmente é deletério. Então, para vocês terem uma noção, o principal fator de envelhecimento precoce, no nosso caso, é o radical livre, que nada mais é do que uma molécula de oxigênio que anda solta no organismo, transformando moléculas em radical livre também, né? No processo muito complexo. Mas, enfim, o oxigênio matou a maioria daqueles coacervados que estavam lá, pelo processo de oxidação. Alguns sobreviveram pela seleção natural, segundo as ideias darwinistas, né? Alguns ficaram lá. E esses caras aqui eram os caras que dependiam, os fotossintetizantes, e dependiam da ingestão de elementos para poder sobreviver. Creio eu que um coacervato melhor do que um coacervato que estava com clorofila, ingeriu esse maluco clorofilado. Começaram a desenrolar, começaram a trocar ideia. E quando foi ingerido, o cara clorofilado vislumbrou a possibilidade de estar protegido em meio àquela guerra de o mais forte ingerindo o mais fraco, né? Ele olhou para cima e falou assim, para o coacervato que ingeriu ele: ai, parceiro, não me digere não. O coacervato que ingeriu ele falou assim: ó, porque eu não iria te digerir. É claro que eu estou contando uma história aqui para ficar bacana, né? Porque eu não iria te digerir. Se eu ingerir, eu vou te digerir. É a lei da natureza. Aí o cara falou para ele: não, sabe por quê? Eu estou com uma novidade aí, cara, que é a seguinte: eu produzo minha própria glicose. Como assim tu produz sua própria glicose? Eu não preciso utilizar de artifício de ingerir alguém para poder me manter vivo. Eu produzo a minha glicose. Como que você faz isso? Eu utilizo luz, água e gás carbônico. Aí o cara olhou e falou assim: pô, isso é bacana, hein? Quer dizer que se eu mantiver você dentro de mim, eu não preciso comer mais nada. Ele é bem por aí, você não precisa comer mais nada. Eu te forneço a glicose necessária. Tá bom, e qual é a vantagem que você vai ter? Eu estou protegido. Eu, que sou o coacervato clorofilado, estou protegido dentro de você, que foi o coacervato que me ingeriu. E qual é a minha vantagem? Que te ingerir. A tua vantagem é que agora, comigo aqui dentro, você não vai precisar produzir, mas não vai precisar ingerir ninguém, que eu produzo a glicose pra gente. Aí o cara: beleza, tu vai ficar aqui. Essa teoria é a teoria da endossimbiose. Ok? Simbiose, lembrando daquele simbionte lá da Marvel, né? Qual é o nome do cara mesmo? Venom. Né, que na verdade utiliza o organismo para subsistir, né, e o organismo se favorece, fica mais forte, etc., com aquele simbionte. Então a gente entende que na simbiose, que é uma relação boa para as duas partes, né, no caso da ingestão desse cara clorofilado, o coacervato que ingeriu o cara se sentiu na vantagem, né, ele está em vantagem se ele não digerir o cara, manter o cara lá dentro. Se ele mantiver o cara lá dentro, o cara vai estar fazendo fotossíntese e produzindo a glicose para ele e para o maluco que ingeriu ele, ok? Resultado: essa teoria é a teoria que justifica o surgimento do cloroplasto. Quando a galera, que teoria maluca, tal, a galera foi ver o cloroplasto, descobriu que o cloroplasto, embora seja uma estrutura celular vegetal, ele tem autonomia dentro da célula vegetal, ele tem material genético próprio, ele tem ribossomo, ele tem uma estrutura que faz ele se multiplicar dentro da célula vegetal, independente da multiplicação da célula vegetal. Então o cara é um cara que, embora esteja dentro de uma célula, embora seja uma estrutura daquela célula, ele tem autonomia, ok? Então essa autonomia justifica a teoria do surgimento do cloroplasto por essa ideia que eu acabei de falar com vocês, ok? Voltando para as modificações que ocorreram na atmosfera mediante o surgimento do cara fotossintetizante, se liga, galera, o oxigênio começou a ser liberado.
E aí começou a ocorrer a necessidade de modificação. Os seres que conseguiam utilizar o oxigênio para benefício e não para prejuízo, é os que se mantiveram no meio, ok? Resultado, começou a surgir uma galera nova que utilizava o oxigênio liberado pelo processo da fotossíntese para quebrar a glicose. Era o último limpador do hidrogênio dentro do contexto metabólico. A glicose vai sendo quebrada, os hidrogênios vão sendo liberados, os elétrons desse hidrogênio vão produzindo ATP, energia, e se eu quebro mais, eu libero mais energia da glicose. Mas eu não posso deixar hidrogênio solto, senão o meu meio fica acidificado. Então, eu tenho que ter os carreadores de hidrogênio. O oxigênio entrou como o último carreador nessa brincadeira. E, posteriormente, a gente vai ver no que deu. Mas agora eu quero que você saiba o seguinte. Provavelmente, algum outro coacervato grandão, ingeriu um outro cara lá, um outro cara que também tinha material genético, ribossomo e tal, e falou o seguinte: te digeri agora, eu te ingeri, agora eu vou te digerir. E no mesmo papo do cloroplasto, esse cara falou assim: maluco, me digere não. Lei da natureza, te engoli, vou te digerir. Esse cara falou assim: cara, se você me mantiver aqui dentro, eu vou estar protegido, que foi o papinho do cloroplasto lá com o coacervato que ingeriu ele, você estará me protegendo, isso é uma vantagem para mim, e eu estarei fornecendo muita energia para você. Ele: como assim estarei fornecendo muita energia para você? Qual é o teu processo metabólico? Fermentação. Quantas moléculas de energia você produz com a quebra da glicose que você ingere? 2. Legal. Comigo aqui dentro você vai liberar 36, de 36 vai produzir de 36 a 38 moléculas de energia. O cara parou para pensar e falou: cara, muito jogo te manter aqui dentro. Então, se eu te mantiver aqui dentro, você vai estar protegido. Show de bola. Esse papo eu já conheço. Agora, a vantagem é que você vai me dar de 36 a 38 moléculas de ATP, coisa que eu só consigo de uma glicose produzir 2, ele é isso aí. Mas por que você tem essa capacidade que eu não tenho? O cara, tu sabe da novidade? Qual a novidade? A novidade é que, por intermédio do cloroplasto, está sendo liberado oxigênio na atmosfera. Show de bola. E aí? Essa molécula para mim não fede nem cheira. Pois é, mas para mim ela é mega importante. Por quê? Porque através da utilização dela, no final do processo de quebra da glicose, eu transformo aquele hidrogênio, que é um elemento extremamente nocivo, em água. Eu pego essa molécula O, pego 2 hidrogênios e transformo em H2O. Neutralizo o efeito nocivo do hidrogênio. Então, peraí. Isso é o diálogo dos caras. Então, peraí. Você utiliza essa molécula nova para quebrar a glicose até o fim, fazendo com que eu produza o máximo de energia possível com a quebra da glicose? É isso aí. Então faz o seguinte, eu vou te manter aqui dentro, você vai ficar dentro do meu corpo protegido e, consequentemente, você me auxilia na quebra da glicose. Então a gente vai ter agora de 36 a 38 moléculas de ATP, diferente do passado, onde eu só produziria, de uma quebra da glicose, 2 moléculas de ATP. Resultado, com isso, segundo também a teoria da endossimbiose, surgia a mitocôndria. Mais uma vez, para justificar essa teoria, foram analisar a mitocôndria e descobriram que a mitocôndria, assim como o cloroplasto, é uma estrutura que, embora seja uma estrutura celular, tem autonomia dentro da célula. Material genético próprio, e ribossomo, e etc, etc. Ok? Eu já deparei com uma questão em prova que era a seguinte. Um cadáver foi encontrado mediante a um caso de incêndio, onde, na verdade, todo o DNA nuclear foi eliminado. Só sobrando, por algum motivo, o DNA mitocondrial. Qual é o genitor que eu vou utilizar como base para descobrir se aquele filho que morreu era ou não de um determinado casal? Estou criando aqui, dentro de uma questão que eu já encontrei, estou criando uma outra questão. Na verdade, se eu vou fazer o teste de DNA mitocondrial, quer dizer, o filho morreu, então digamos que tenha 2 casais e tenha morrido um filho e o outro esteja perdido. Um filho de um dos casais morreu e o outro se perdeu. Para justificar que cadáver foi aquele encontrado, só sobrou o DNA mitocondrial. Então eu vou pegar aquele casal e vou analisar o DNA do casal. Só que o DNA mitocondrial é um DNA só da mãe. Por que só da mãe? O patrimônio genético do pai, que invade o óvulo da mãe,
é só o nuclear. A estrutura que invade o óvulo, o espermatozoide, não entra no óvulo por completo. O espermatozoide só joga dentro do óvulo o material genético nuclear, que é haploide, mas é o material genético nuclear, que vai se associar ao material genético haploide também do óvulo e vai fazer um núcleo diploide. Mas todas as estruturas celulares, ribossomo, complexo golgiense, mitocôndria, é proveniente do óvulo. Ou melhor, são provenientes do óvulo. Resultado, a mitocôndria é uma estrutura da mãe, sempre. Ok? O DNA mitocondrial é da mãe, porque não há nenhuma estrutura celular dentro do zigoto formado que seja proveniente do espermatozoide, a não ser o material genético que o espermatozoide jogou dentro do óvulo. Então, se eu for fazer uma análise daquele cadáver, e eu vou querer a referência, vou ter como referência o DNA mitocondrial, eu não vou pegar o DNA mitocondrial do pai, eu vou pegar o DNA mitocondrial da mãe. Se casar, se bater, porque é 100% material genético da mãe, aquela criança é da mãe, né, que foi analisada, por exemplo, casal 1, casal 2. Eu estou querendo uma parada muito louca aqui. E vamos lá, deixa eu botar aqui. Já que eu fui inventar de falar nisso, deixa eu botar aqui um negócio. Tá certo? Foi encontrado um cadáver, corpo, queimado, ok? DNA que sobrou, mitocondrial. Mitocôndria teria, mas mitocondrial não, ok? E foi utilizado o DNA. Eu acho que foi meu filho que morreu queimado. Legal. Casal. Homem. Mulher. Para analisar se o DNA desse filho, possível filho, né, desse casal, eu não vou pegar o DNA mitocondrial do pai. Eu vou pegar o DNA mitocondrial da mãe. Por quê? O DNA mitocondrial desse cadáver, sabe qual é a mitocôndria? O DNA mitocondrial desse corpo queimado só pode ser da mãe. Porque o homem, no espermatozoide, não doa nenhuma estrutura celular, a não ser um núcleo, aonde eu encontro o DNA. Então, o DNA nuclear é um DNA proveniente do pai e da mãe. Mas o DNA mitocondrial é um DNA exclusivamente proveniente da mãe, ok? Então, nesse exemplo, que eu consegui confundir a cabeça de vocês, o que eu quis dizer é o seguinte: se eu vou fazer uma análise de DNA mitocondrial para comparar testes de paternidade, não tem nada a ver com DNA mitocondrial. Porque se eu quero saber se o pai é de fato o pai daquela criança, eu não vou fazer o DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial vai me levar à ideia de que, na verdade, a mãe é mãe da criança. Mas como o DNA mitocondrial não tem nada a ver com o DNA do pai, vai dar teste negativo, ok? Bom, galera, a teoria heterotrófica ou heterótrofa do surgimento do metabolismo sugere, então, que os primeiros seres eram fermentadores. Posteriormente, com o surgimento dos seres fotossintetizantes, né, começou a surgir o cara autótrofo, que liberou oxigênio no meio, e começou a surgir a galera que utilizava o oxigênio como sendo o carreador final da molécula de hidrogênio, que é resto metabólico da quebra da glicose. Com isso, começou a surgir a galera que conseguia quebrar a glicose até o final, e ao invés de produzir 2 moléculas de ATP, como eram os ancestrais, começaram a produzir de 38 a 36 moléculas de ATP, ok? Então, a teoria heterotrófica, ela ficou durante muito tempo isolada, né? Tipo, caraca, essa teoria é a teoria mais fantástica, essa teoria provavelmente vai virar lei, porque ela tem tudo para ser verdade, etc, etc. Só que posteriormente, a galera começou a criar uns robozinhos e começaram a atingir profundidade marinha, onde o ser humano não conseguiria alcançar. E mediante uma dessas incursões ao fundo do mar, que na verdade é uma coisa muito fantástica, né? Tem muita coisa no fundo do mar que a gente não sabe que existe, né? Certa vez eu estava vendo um vídeo, ontem mesmo eu estava passando com os meus alunos esse vídeo, um maluco pescando
Tava pescando e tal, de repente vem um tubarão. O cara tá no anzol lá, o tubarão tá no anzol, o cara tá querendo pegar, trazer aquele tubarão pra dentro do barco. De repente, seja uma criatura meio gigante, chega até arrepiado, tem um morro de medo dessas coisas. Meio gigante no fundo do barco. Aí beleza, o cara continua puxando o tubarão, né? Provavelmente é um outro tubarão, um pouco maior. Cara, de repente vem um peixe ósseo, que no caso do tubarão é um peixe cartilaginoso, mas um peixe gigante que, porra, come o tubarão, velho, de uma vez só. Abre o bocão e leva o tubarão pro fundo do mar. E é um peixe ósseo gigantesco, certo? Então isso me remete à história de Jonas, né, cara? Que, sei lá, provavelmente não foi um mamífero, uma baleia, de repente foi um peixe, um desses peixes gigantescos, que na verdade baleia não é peixe, baleia é um mamífero, e a Bíblia cita um peixe gigante que engoliu Jonas, sei lá, de repente foi um desses caras aí. Não daria para Jonas ficar vivo dentro do estômago desse peixe, né? Porque o peixe não comportaria Jonas durante muito tempo dentro do estômago, porque ele não seria tão grande assim. Mas, cara, que peixão. Eu fiquei impressionado com aquela criatura. Gigantesca. Mas vamos lá. Mediante essas incursões no fundo do mar, visualizando essas criaturas fabulosas que existem no fundo do mar, descobriram o seguinte: em profundidades absurdas, né? Profundidades abissais, existem criaturas e outras histórias aí que a gente não fazia ideia. Os caras acharam fendas marinhas, né? Que na verdade são como se fosse rachaduras da crosta terrestre que conecta ao magma, a região onde eu encontro o magma. Então, temperaturas absurdamente altas, gases extremamente nocivos e tal, e falta de luz. Como a gente achava que a base da cadeia alimentar era formada pelos seres fotossintetizantes, se tem luz, tem cadeia alimentar, porque tem cara fotossintetizante produzindo glicose. Do contrário, não. Bem, mediante a isso, a galera chegou e falou o seguinte: pô, não pode ter vida aí, nesse ambiente extremamente hostil e sem luz. Só que a galera descobriu que tinha uma cadeia alimentar dentro desse ambiente. Como? Parte do princípio que se não tem luz, não deveria ter essa cadeia alimentar. A galera descobriu que existem bactérias chamadas de quimiosintetizantes, também chamadas de quimiolitotróficas, e esse termo literalmente quer dizer bactérias que comem pedra, rocha, que elas utilizam matéria como, sei lá, sulfato ferroso, outros elementos químicos, para produzir a glicose delas. Então elas não utilizam a matéria luz. Que loucura que eu falei, a matéria luz, o elemento luz, que a luz não é matéria, o elemento luz, para produzir a sua energia. Elas utilizam elementos minerais para produzir a sua energia. E com isso elas produzem a sua glicose e conseguem fazer, comportar uma cadeia alimentar dentro desse contexto de falta de luz, ausência de luz, totalmente afótico meio, e elas utilizam a matéria mineral para produzir essa glicose. A partir do momento da descoberta desse elemento, dessa região, dessa estrutura, dessa região onde tem esses caras, a galera começou a pensar o seguinte: pô, vamos parar para analisar. Na atmosfera primitiva não havia uma proteção atmosférica como tem hoje. Uma termosfera, onde um meteorito, antes de alcançar a Terra, ele explode nessa termosfera onde a temperatura é extremamente elevada. Os meteoros caíam mesmo, bombardeavam o planeta Terra, que foi dando massa ao planeta também, né? Foi fazendo com que o planeta tivesse uma massa aumentada. Só que é o seguinte, os caras começaram a falar: mas peraí, pela ideia da evolução química, tanto pela justificativa de Haldane e Oparin, quanto do Sidney Fox, esses elementos orgânicos e os protótipos celulares foram criados na superfície da Terra. Digamos que de repente a galera está lá, vamos nos unir, vamos criar, e de repente vem um meteoro, bum, acaba com a brincadeira. Bem, houve um fenômeno catastrófico na Indonésia, há bastante tempo atrás, onde, mediante a um abalo sísmico no fundo do mar, houve a formação de uma tsunami, né? Tsunami essa de potencial energético tamanho que meio que movimentou o planeta Terra, mole, tirou o planeta Terra do eixo, né? Que a Terra, na verdade, ela tem uma inclinação, né? E meio que tirou dessa inclinação, de maneira sutil, mas movimentou o planeta, né? Tipo, você pega um balde,
sacode esse balde e solta. O movimento da água dentro desse balde vai fazer o balde se movimentar sozinho, mesmo você sem continuar movimentando ele. E foi o que aconteceu. O movimento de massa de água tamanho que meio que mexeu com a Terra, com o planeta Terra. E havia um casal de brasileiros que estava mergulhando, né, na Indonésia, né, estava mergulhando. E, na verdade, eles só souberam da tsunami que passou sobre eles, passou em cima dos caras, os caras nem perceberam, quando eles saíram, quando eles submergiram, né? Quando eles alcançaram a superfície da Terra de novo, que eles estavam mergulhando. O que isso dá a ideia? Dá a ideia de que a energia que passou por cima deles não foi nem percebida por eles. Essa quantidade de movimento de água que movimentou o planeta Terra não foi percebido por eles que estavam numa profundidade suportável, né, onde o ser humano consegue alcançar. Então não era nem tão fundo assim. Então essa galera joga em cima da ideia de que mesmo com a queda de meteoros, né, bombardeando o planeta, talvez esses caras que estavam surgindo, né, numa profundidade absurda do oceano, não percebiam esse impacto. Então, a ideia dessa galera que concorda com a teoria do surgimento do metabolismo autotrófico é que o meio da profundidade oceânica onde foi encontrada essa galera aí, essa cadeia alimentar, forneceria dados mais seguros, né, de manutenção desses caras, né? Porque esses caras não estariam sentindo de maneira tão intensa o impacto de meteoro na superfície como a galera que está na superfície, certo? Então eles acham que a teoria autotrófica, porque os seres primeiros que surgiram se alimentavam de terra, de mineral, e estavam produzindo glicose utilizando esses elementos, e estavam em profundidades absurdas do planeta, né, foram os primeiros caras a surgirem, segundo a teoria autotrófica. Então, para eles, os primeiros seres não eram heterótrofos fermentadores, e sim autotróficos, quimiosintetizantes, ok? Justifica a ideia de que eles percebiam menos o impacto de meteoro na superfície quanto a galera que estava na superfície. Bem, se você me perguntar assim, Léo, qual a teoria que você mais defende? Eu gosto das duas. Eu acho que as duas têm embasamento científico e experimentação, visualização, estruturas bem solidificadas, né? São teorias bem embasadas, um alicerce muito firme. Então, eu acho que as duas teorias são teorias que podem vir a virar leis, né? São teorias que podem ser constatadas como sendo verdade. Então, se qualquer uma das duas, posteriormente, fossem colocadas como teorias do surgimento da vida, tipo, não, o surgimento do metabolismo, da vida não, desculpa, o surgimento do metabolismo é heterotrófico, então virou lei. Então não é mais teoria do surgimento heterotrófico do metabolismo. Não, na verdade a lei é que os primeiros seres eram autótrofos. Para mim as duas cabem muito bem, ok? Bem, galera, vamos dar uma paradinha para beber uma água. Slide extenso pra caramba, discutimos sobre vários elementos dentro desse slide. Engraçado que quando eu produzi essa aula tem exatamente 2 slides, né? Uma das funcionárias do Gabarito Enem, a Mary, falou o seguinte: professor, o senhor vai gastar, essa aula está prevista 3 horas de aula. O senhor vai gastar 3 horas, 2 horas falando de 12 slides? Eu gastei quase uma falando de um só, Mary. Ok? Então a gente vai gastar esses 3 tempos sim falando de metabolismo, porque isso é extremamente importante. Daqui a pouco a gente está de volta, galera. Um grande beijo.